Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e no programa de hoje vamos saber como um projeto de lei em discussão no Congresso pode mudar mecanismos de fiscalização da produção agropecuária, passando o controle dessas funções aos próprios produtores. Por exemplo, como isso pode impactar nos cuidados com que são tratados os animais. Para falar sobre o tema, temos a participação hoje de José Guilherme Leal, secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Cristina Mendonça, diretora executiva da Mercy for Animals no Brasil. Bem-vinda, Cristina. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, José. Satisfação estar aqui com os telespectadores da TV Senado, Sérgio, Cristina, para debater um pouco sobre esse tema importante. Para começar, então, José, qual que foi a motivação principal para esse projeto de lei? Esse projeto de lei, que é o 1293 de 2001, né, que agora tramita no Senado, né, que nós chamamos como PL do autocontrole, ele tem a motivação de trazer uma modernização para o sistema de atuação da defesa agropecuária no Brasil. A defesa agropecuária no Brasil, ela trabalha, né, desde a parte lá primária, da produção primária, até antes da porteira, no controle e fiscalização dos insumos que são usados pelos produtores, tanto na área vegetal como na área animal, né? Ela trabalha com as questões de sanidade de vegetal e saúde animal e com a indústria de processamento de produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, o controle das exportações e importações e os processos de certificação do Brasil para exportação e a verificação dos produtos que entram no Brasil para que eles venham com os mesmos padrões definidos pelo Brasil e não tragam risco tanto para a nossa população, quando a gente está falando de alimentos, né, ou risco de introdução de pragas e doenças. Trabalhamos também com as questões da certificação, com o controle da produção orgânica, com a parte dos OGMs, os transgênicos, o controle dos transgênicos, a parte de bem-estar animal, que aí são temas mais transversais para toda a cadeia. E essa legislação, ela traz alguns comandos gerais para unificar e trazer uma visão, como eu falei, mais moderna, né? Principalmente na questão do comando e controle. Ela preserva a fiscalização como uma atividade do Estado, porque a fiscalização é uma atividade de Estado, né? E só pode ser exercida por agentes públicos investidos no poder de polícia, mas confere ao setor regulado das empresas mais responsabilidade para que eles implantem o que nós chamamos dos seus programas de autocontrole, né? E esse programa de autocontrole é uma responsabilidade de quem produz, que tem que dizer como faz os seus controles, como faz o seu monitoramento para que os determinados produtos daquela indústria possam chegar a atingir os padrões definidos na legislação, os padrões exigidos para a segurança para o nosso consumidor, tanto no Brasil como os produtos para exportação, né? E como a empresa vai controlar, fazer os seus controles para que o que está escrito e descrito no seu processo de produção, no seu processo de controle, seja realmente executado. E a auditoria do Ministério da Agricultura, ela faz a verificação se esses controles estão sendo feitos corretamente. Então, nós já temos isso em toda a indústria da proteína animal. Então, nós estamos falando dos frigoríficos que trabalham com abate de animais, mas também dos laticínios, das indústrias de mel, das empresas que trabalham com ovos produtos. Isso já existe há um tempo e o Ministério, desde a década de 2000, vem implantando o autocontrole. O que está fazendo agora é trazendo isso para o nível de uma legislação, porque a previsão do autocontrole para esses segmentos estava num ato infralegal, né? E também expandido para todas as áreas da defesa agropecuária. Então, em termos práticos, por exemplo, quem trabalha com a produção de sementes vai ter que fazer também todo esse processo de autocontrole. Quem trabalha com a produção de fertilizantes, hoje, a indústria de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, estamos falando da indústria de sucos, refrigerante,
bebidas alcoólicas, né? Então, traz para quem trabalha com a produção de ração, dos alimentos para animais. Então, traz esses comandos gerais de autocontrole para todo esse segmento que está na defesa agropecuária. É um comando que está também em linha com o que nós chamamos da regulação responsiva. Existe muito debate de que o Estado não deve se meter ou o Estado deve fazer tudo. A regulação responsiva é justamente esse meio. Quem tem responsabilidade de produzir tem que mostrar sua responsabilidade e você mantém o poder de polícia e a atuação do Estado para coibir, verificar e, se for o caso, coibir por meio dos processos de autuação e outros processos quem está fazendo ou não está seguindo os procedimentos definidos da legislação. Então, num resumo geral, essa foi a motivação que nos levou o Executivo, o Ministério da Agricultura, nós trabalhamos, e levou o Executivo a apresentar esse projeto de lei. Agora, Cristina, vendo essa situação por uma outra ótica, a visão da Mercy for Animals, caso esse projeto seja aprovado, como se encontra, quais seriam os eventuais riscos a animais envolvidos na produção agropecuária? Obrigada. Eu queria oferecer uma outra perspectiva mais ampla, que a gente percebe o PL com 3 principais ameaças. A primeira é que transforma agentes que deveriam ser fiscalizados em fiscalizadores de si mesmos. Ou seja, no fundo o PL fala de um autocontrole, mas de fato é uma proposta de autofiscalização. E isso por si só gera potenciais conflitos de interesse. O segundo é que oferece uma brecha que fragiliza a possibilidade de punição em caso de infração legal. E a terceira é um processo de concessão automática de registro de produtos que pode causar impactos à população brasileira. Então, na prática, o que isso pode impactar? Para os animais, a primeira pergunta que você trouxe, isso tende a agravar a situação para os animais, porque o Brasil tem uma legislação de bem-estar animal mais frágil que em outros países. Então, o PL acaba dificultando a garantia de cumprimento dos padrões existentes que já não são ideais. A própria Mercy for Animals e outras organizações, a Animal Equality também, já realizou diversas investigações na indústria de aves, na indústria de suínos, também na indústria de bovinos, que revelam inúmeras não conformidades. Desde, por exemplo, a pulverização de produto químico aplicado sobre as galinhas de forma irregular, cenas de manejo truculento de animais, corpos com indícios de pneumonia, boi inconsciente sendo pendurado e arrastado para a sangria, carnes manipuladas de forma não higiênica, ou seja, uma série de não conformidades. Então, o que a gente percebe é uma necessidade de, inclusive, aumentar a capacidade da fiscalização e não retroceder. Mas é importante colocar para todos que nos assistem nesse momento que falar de bem-estar animal é também falar de saúde da população brasileira e de anseios da população brasileira. Porque existe uma pesquisa feita pela Datafolha, encomendada pela ONG Fórum Animal, que indica que 9 em cada 10 pessoas no Brasil são contrárias a esse extremo sofrimento que a Mercy for Animals vem detectando em investigações na indústria. O segundo é que a gente está falando também de aumento de risco de saúde pública, por exemplo, contaminação por doenças zoonóticas ou intoxicação alimentar. Isso pode vir a se tornar mais comum com a aprovação do PL. Mas não apenas isso. Por exemplo, a garantia de que os antibióticos estejam sendo usados de forma adequada. O Brasil é um dos países que mais faz uso de antibióticos para animais da fazenda do mundo. E resistência microbiana é um dos problemas mais graves de saúde pública global que a gente está enfrentando. E, por fim, uma terceira questão é a concessão automática do registro de produtos, como eu comentei antes, como, por exemplo, antiparasitários e outros produtos veterinários, que podem afetar a saúde humana e a saúde ambiental. Então, são essas as principais ameaças, os principais riscos que a Mercy for Animals e as outras organizações da sociedade civil que estão em coalizão, buscando um diálogo com o Senado e com o governo, que tem para ressaltar. José, considerando essa autorregulação, o Ministério acredita que esse produtor, esse empresário, enfim, ele vai ter condições suficientes de exercer esse poder de controle, excetuando o eventual conflito de interesse, mas ele teria essa capacitação para isso?
ou está previsto algum período de capacitação? Bom, primeiro, eu acho que aproveitar essa oportunidade para a gente trabalhar em conceitos. O PL não trata de autofiscalização. A fiscalização é exercida por quem detém o poder de polícia administrativa, né? E quem detém a polícia administrativa são servidores públicos estáveis, no caso do Ministério da Agricultura, tem uma carreira que são os auditores fiscais federais agropecuários e os técnicos de fiscalização, né? Então não se tem autofiscalização. Sérgio, você mencionou a autorregulação. A autorregulação é uma coisa que pode acontecer também e é até interessante, você vê aí na questão de propaganda, tal, várias iniciativas de autorregulação. Mas também não se pode confundir a autorregulação com o autocontrole. O conceito do autocontrole está muito bem definido no projeto de lei. Então, eu queria iniciar essa segunda abordagem fazendo esse esclarecimento. Bom, nós não temos no projeto nenhuma mudança prevista na atuação do Ministério em relação à inspeção de produtos de origem animal, né, que são as preocupações, onde podem estar as preocupações que a Cristina mencionou. Ou seja, hoje a legislação brasileira ela continuará sendo verificada pelo Ministério da Agricultura, o que aumenta a responsabilidade da empresa em descrever e demonstrar que está cumprindo essa legislação, né? Então, nós temos aí, no caso mais específico dos animais de criação que vão para o abate, né, as normas de bem-estar animal que tratam do abate humanitário, tratam um pouco do transporte, como tratam também do abate humanitário, ainda que é uma discussão muito grande no mundo, sim, em relação ao aperfeiçoamento, mas nós, nós buscamos sempre as nossas referências internacionais. Então, o Brasil acompanha as orientações que são colocadas na Organização Mundial de Saúde Animal, que é a antiga OIE, agora a ONSA, né, e procura sempre incorporar essas recomendações na sua legislação. E justamente, né, na Organização Mundial de Saúde Animal, onde se tem o debate sobre as diretrizes gerais em relação a bem-estar animal. Então, esse é uma questão. Quanto à questão de condições higiênico-sanitárias e segurança dos produtos que são processados nas indústrias sob o Serviço de Inspeção Federal. Nós temos um Serviço de Inspeção Federal centenário, que é o CIF, reconhecido no Brasil, reconhecido no mundo, né? E o PREEL não coloca em nada em risco. Na verdade, ele vai nos dar mais elementos para que a auditoria do Ministério fique mais eficiente nos seus controles, nas suas verificações. Nós vamos ter condição de ter, inclusive, mais elementos para fazer as investigações e poder fazer uma classificação de risco dos estabelecimentos, do produto dos estabelecimentos, né, com base no histórico, toda a informação que nos vai ser repassada por meio eletrônico e direcionar, sim, para as questões de estabelecimentos que possam ter indício de fraude e de problemas, direcionar a força do Estado para onde nós temos a questão dos problemas. Não se abre também um espaço para que a fiscalização fique mais frouxa, de forma alguma. De forma alguma. Isso está colocado muito claro no PL, talvez tenha alguma interpretação aí que a gente precisa talvez debater um pouco mais e poder esclarecer. Quanto ao registro automático de produtos, o que está colocado no registro automático de produtos são para produtos que têm parâmetro definido. E o Ministério já pratica, para produtos que têm parâmetros definidos, algumas áreas, o registro automático. Vamos falar de fertilizantes, mais recentemente na área de bebidas. Inclusive, o registro dos produtos de origem animal, né, ele já é concedido de forma automática. O que a gente tem, se você tem uma norma que define quais são os parâmetros definidos, a empresa faz o seu registro, o Ministério audita esse registro. E tem lá todas as punições previstas, a empresa vai tirar o produto do mercado se ela fizer errado, e nós ganhamos, na verdade, mais força de trabalho, em vez de ficar com muita gente envolvida nas questões de registro, para que possa ser direcionado para a auditoria e fiscalização.
A Cristina mencionou também uma coisa muito importante, que é a questão da resistência antimicrobiana. Eu só queria ressaltar que o Ministério da Agricultura tem um programa de enfrentamento das questões da resistência antimicrobiana alinhado com o Ministério da Saúde. Inclusive, estamos participando de trabalhos conjuntos com a OPAS, né? Também nessa linha. É uma preocupação, sim, a gente precisa ter alguns avanços, e nós já começamos, inclusive, a iniciar o monitoramento da situação do Brasil, para que a gente tenha dados do Brasil, né, em relação a essa questão. Já fizemos, para algumas substâncias, a restrição de uso para determinadas situações, então é um tema que está na nossa linha de trabalho, porque é uma preocupação mundial e o Brasil também tem que ficar atento. Cristina, baseado no que o José falou para a gente agora, e também no início do programa, o Estado ele continua, né, sendo titular desse poder de polícia e da fiscalização plena. Então, considerando isso, como a Mercy for Animals enxerga a possibilidade de esse controle, essa fiscalização de fato pelo Estado suprir eventual carência de uma autorregulação, de alguém que não vai saber autorregular a sua produção, seu serviço, sendo que ainda haverá fiscalização e até penalidade para eventuais descumprimentos de regulamentos e leis? Olha, infelizmente eu não enxergo em absoluto que essa forma atenda às necessidades. Porque a hipótese dele vir a fiscalizar em eventual denúncia, ela pode estar até dada. Mas na prática, a gente percebe que isso tenderá a ocorrer quando? Em que situações? Quase praticamente de forma rara. Por quê? Porque quem faria a denúncia? O proprietário rural, que deveria ser fiscalizado e eventualmente punido? O proprietário rural denunciaria a si mesmo e pediria para ser fiscalizado? Acredite-se que esse cenário seja realmente possível? Eu creio que seja, no mínimo, improvável. E eu gostaria de aproveitar essa pergunta também para oferecer uma outra contradição do PL, que diz respeito a potenciais distintos padrões de qualidade para o mercado interno e para o mercado externo. Porque, atualmente, todos os frigoríficos submetidos à fiscalização federal são obrigados a contar com a presença do fiscal governamental durante o abate, a depender de sua classificação. Isso visa garantir a qualidade e segurança da carne, assim como o bem-estar dos animais abatidos. Mas o PL ele faculta essa presença. No entanto, vários países que importam carne brasileira, como a União Europeia, exigem a presença do fiscal justamente por entenderem a importância desse profissional para garantir a segurança alimentar e o bem-estar dos animais. No entanto, devido ao déficit de fiscais no Brasil, com a aprovação do PL, a população brasileira vai ter que pagar os salários, os custos da fiscalização governamental para uma carne que será exportada, enquanto os abatedouros, que têm o mercado interno como cliente, não terá a mesma fiscalização governamental. E é importante ressaltar que hoje 70% do abate é para o mercado interno. Então esse é um ponto que eu também gostaria de oferecer de perspectiva da importância da gente debater mais o PL. Aproveitando o que você mencionou, Cristina, passo essas dúvidas suas para o José e acrescento o seguinte: diante dessa eventual contradição do próprio produtor se autorregular, se penalizar, sendo que ele está ali no comando da sua produção, eu pergunto como o PL, como os envolvidos, né, nessa iniciativa enxergam essa situação pouco provável de acontecer e também se eventuais concorrentes produtores ou até organizações como a própria Mercy for Animals poderiam denunciar, fazer esse trabalho de ser mais uma visão da sociedade, podendo denunciar eventuais irregularidades. Nós vamos manter a rotina de fiscalização do Ministério da Agricultura, que vai caminhar cada vez mais, como eu falei, com a fiscalização com base em risco. Então, o risco vai pegar qual é o risco do processo. Existem processos que têm maior risco, processos que têm menor risco, e você estabelece uma frequência de verificação de acordo com esse risco, mas o histórico também das empresas, né?
E a questão de denúncia, ele é um dos elementos colocados para a atuação da fiscalização. Hoje o Ministério já tem um canal de denúncia de ouvidoria bastante ativo, então isso é mais um dos elementos para fiscalizar. Mas vamos deixar claro, a auditoria do Ministério vai continuar atuando, classificando agora com esse respaldo legal. É um trabalho que já está iniciado, tá? A gente já faz essa classificação. Então, vamos ter um respaldo legal e mais elementos, porque as empresas elas vão ter que passar informações eletrônicas para o sistema do Ministério, informações do seu autocontrole. Isso nos dará a condição de fazer levantamentos prévios e dar um tiro, vamos dizer, um foco mais certeiro para direcionar naquelas empresas que têm um indício de maior problema. Tá? Então, é importante isso. Quanto à questão do produto importado e produto nacional, não existe no PL, eu queria que até se pudesse indicar qual é o artigo que fala dessa diferenciação, não existe, nós não somos favoráveis a esse tipo de diferenciação, não existe faculdade para que o produto nacional tenha uma abordagem, o produto a ser exportado tenha outra. Há muito tempo o Ministério já mudou essa situação, de que o que importa, nós defendemos o seguinte: se o produto é produzido no Brasil e pode ser consumido pelo consumidor brasileiro, ele pode ser exportado. Existem, sim, requisitos específicos de um país ou outro que são agregados de acordo com os acordos que a gente fecha, dos acordos sanitários ou os acordos sanitários para atendimento de mercados específicos, né? Mas o procedimento, e aí vamos de novo, a inspeção que se fala da permanente só nos estabelecimentos de abate, né? E ela não tem nenhuma mudança em relação a esse texto do PL, ou seja, você tem que ter a presença do Estado no que nós chamamos de inspeção antemortem, que é a verificação pelo médico veterinário da saúde dos animais e das condições antes deles irem por abate, e a inspeção pós-mortem, que é a verificação do médico veterinário oficial, que coordena toda uma equipe que faz a identificação de zoonoses e a retirada de material, condenação de determinados materiais ou direcionamento para algum tratamento condicional. Então, o PL não traz diferença para produto mercado interno e produto mercado externo. Tá? O que nós já temos, como nós temos hoje, são atendimentos específicos de requisitos dentro dos acordos sanitários, mas nós defendemos que o produto que é produzido no Brasil, ele pode ser exportado para os países. Tanto é que a boa parte dos nossos mercados, nós exportamos o que nós chamamos do certificado BR, que é um certificado, o Certificado Sanitário Internacional, que certifica as condições brasileiras e boa parte dos países que consomem nossos produtos aceitam esse certificado e a preocupação do Ministério da Agricultura, sim, primeiro com a questão de saúde e as questões higiênico-sanitárias para o consumo nacional. E nós não vamos colocar em risco nem fragilizar o Serviço de Inspeção Federal Brasileiro. Agora, para a gente encerrar, Cristina, considerando as limitações fiscais do país e também o direcionamento, a priorização de investimentos em setores considerados mais essenciais ao povo brasileiro, qual que seria, pela Mercy for Animals, uma sugestão alternativa para que pudesse, de repente, reformar esse texto legal antes da sua aprovação, enquanto ele tramita no Congresso? Qual que seria a sugestão da Mercy for Animals para essa questão tratada no programa de hoje? Obrigada. Bem, em primeiro lugar, eu queria colocar que qualquer avaliação sobre a limitação fiscal do país exigiria um exame bem profundo, que não é o caso aqui, a gente não teria esse tempo para abordar. Mas a garantia da saúde da população por meio da fiscalização pública, não privada, dos alimentos que consome, nos parece a prioridade zero. Existe algo mais importante que garantir a saúde da população e do meio ambiente? Então, a gente está falando das condições fundamentais para vivermos. Então, o Brasil já possui uma estrutura fiscalizatória, então não se trata de propor a criação de novos órgãos, trata-se de não reduzir e fragilizar o que já existe. E o que é muito importante é que países internacionais podem considerar essa fragilização como um sinal negativo de que não está havendo um compromisso para a promoção do desenvolvimento sustentável.
e sofrer sanções internacionais ou perder vendas externas, isso sim prejudicaria muito a situação fiscal do país com perda de receitas. Então, a alternativa, a nosso ver, é justamente fortalecer a fiscalização. E por que não custear as mesmas com a tributação do próprio setor? O que tem acontecido é que o Estado não está se apropriando desse recurso. Como um exemplo, 80% do valor gerado em impostos pela pecuária bovina retorna a ela na forma de subsídios e isenções fiscais, segundo o Instituto Escolhas. Atualmente, o BNDES, um banco originalmente criado para promover a industrialização do país, está destinando mais recursos à agropecuária na forma de crédito subsidiado do que a própria indústria. Então, quando a gente percebe que no ano 2000 a produção da agropecuária era metade da atual e a estrutura de fiscalização contava com quase o dobro de fiscais, isso mostra o tamanho da lacuna que estamos. E em relação ao bem-estar animal especificamente, a nossa proposta seria considerar, por exemplo, criar uma agência regulatória independente, um comissariado especial. O Brasil tem excelentes resultados nessas colaborações com o Conselho Nacional, com a participação de diferentes ministérios, representação permanente da sociedade civil e da comunidade científica, porque tem inovações como essa já implantadas em vários países europeus, com resultados muito positivos para os animais e para a sociedade. E isso está totalmente alinhado com a recente aprovação da Resolução do Bem-Estar Animal da ONU. Todos os Estados-membros da ONU, inclusive o Brasil, aprovaram a resolução, porque falar de bem-estar animal está essencialmente ligado à saúde humana e à saúde planetária. E quando a gente percebe projetos como esse, programas como esse, que estão em fase piloto nos Estados Unidos, e as ONGs estão mostrando que os resultados não estão sendo favoráveis, ou iniciativas na Austrália, em que a própria indústria está pedindo a criação de agências para ajudar a dar mais transparência, isso tudo é muito importante de ser considerado, e eu queria colocar aqui, a reforçar o interesse de manter o diálogo, de aprofundar o diálogo com a secretaria, com os senadores, para a gente chegar numa solução que gere a melhor qualidade possível para a população brasileira, para os animais, para o meio ambiente e gerar prosperidade a todos. Obrigada pela oportunidade aqui. Muito obrigado, José Guilherme Leal e Cristina Mendonça, pela participação no Cidadania, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Ou então pelo nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.